Oi, gente! Que gostoso estar aqui de novo com vocês. E o Batalha Íntima, então, é o curso que a gente veio falando com vocês nas redes sociais. A importância de olharmos para nós mesmos com bastante cuidado, com bastante carinho. E esse é um desafio. E por que eu escolhi chamar de batalha? Porque é uma verdadeira batalha. É uma batalha entre pontos bastante complexos entre os nossos inimigos e os nossos heróis, que moram todos na nossa intimidade. Então, para falarmos de batalha íntima, nós vamos precisar desarmarmos, ou seja, deixar as nossas resistências de lado. Serão alguns encontros, eu estarei lançando os links para acesso via YouTube ou lá na Classroom, como vocês acharem melhor, e tá aí acompanhando a evolução desse trabalho. Então vamos começar. A batalha íntima, ela conta então com dois importantes participantes. Esses dois participantes, eles são quem? São os nossos inimigos e os nossos heróis. Para falarmos desse assunto, nós escolhemos uma teoria proposta por Chamini no livro Inteligência Positiva. Quem é esse autor? Ele é o presidente de uma organização chamada CTI, que é um dos maiores centros de treinamento de coach do mundo. Ele é doutor em neurociência e o livro dele está entre os melhores best-sellers dentro dos Estados Unidos e da Europa. Com base no trabalho desse autor, nós então vamos desenvolver essa teoria sobre a batalha íntima. Nós fizemos alguns ajustes, né, de nossa autoria e a gente vai estar mostrando para vocês quais são essas nossas interferências e os nossos pontos de divergência com o autor e aquele que nós estamos completamente de acordo. Nossa mente tem muitos mecanismos e padrões, dentre eles o de defesa e de desenvolvimento. Esses padrões que iremos tratar aqui são os automáticos, habituais, que compõem um conjunto que determina o nosso comportamento. Bom, então, para falar de batalha íntima, eu preciso entender que eu estou falando de padrões de comportamentos universais, independente de classe, de sexo, de opção, de orientação sexual, todos nós, temos padrões que determinam o nosso comportamento. E esses padrões podem ser nossos inimigos ou nossos heróis. Nós precisamos então adentrarmos nessa intimidade, nessa batalha, nesse desafio, nesse convite forte de nos vencermos. Esse é o nosso objetivo. O caminho vai ter algumas dificuldades, algumas barreiras, alguns desafios. E esses desafios eu espero que motive você a sair de onde você estiver e caminhar além, conseguir uma performance melhorada a partir de um olhar cuidadoso. Ok? Então vamos mais um pouquinho, vamos então iniciar a nossa busca por conhecimentos diferenciados, nos colocando à disposição. Qual é essa primeira parte? A primeira parte, então, é estudar os nossos inimigos, os nossos sabotadores, ou seja, quem eu devo vencer. E quem eu devo vencer quando eu estou falando da minha intimidade? Que toda vez que eu me desafio, eu encontro essas barreiras. E essas barreiras, que nós vamos chamar de inimigos, de sabotadores ou de desafiadores, serão então entendidos como um fenômeno universal, como eu falei para vocês. Não é uma questão se nós temos ou não temos, é uma questão de quão forte eles se apresentam em nossa vida. Muitos desses sabotadores nós mascaramos como se fossem qualidades de personalidade. Por exemplo, pessoas que são muito insistentes. A nossa mente, como forma de defesa, traduz essa insistência como se fosse perseverança, e nós vamos perceber que são duas coisas muito diferentes. Vamos então conhecer alguns dos nossos pontos de estudo durante todo o nosso curso. Bom, primeiramente, vamos pensar que esses nossos inimigos são 10. Quais são esses nossos inimigos? O crítico, o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, hiperracional, hipervigilante, a vítima,
o inquieto, o controlador e o esquivo. Tudo isso, gente, sim, tudo isso. Todos esses padrões comportamentais determinam a qualidade da nossa vida. E como eu tinha falado para vocês, muitos deles se apresentam como qualidades de personalidade. Nós justificamos para nós mesmos que essas características são essenciais para o nosso sucesso. E justificamos coisas do tipo: se eu não fosse insistente, talvez não tivesse chegado onde eu cheguei. Se eu não fosse hipervigilante, talvez já fosse assaltada 1000 vezes. Se eu não fosse hiperracional, talvez tivesse deixado as minhas emoções interferirem no meu sucesso. São mentiras como essa que faz com que nós andamos um pouco mais devagar. E o que nós vamos propor é que nós possamos entender esses sabotadores, conhecer as nossas mentiras que justificam o nosso comportamento e, a partir desse conhecimento, definirmos estratégias importantes e relevantes para construirmos uma pessoa melhor, uma pessoa que passa pela vida em alta performance, aproveitando todas as coisas maravilhosas e extraordinárias que eu posso viver e que muitas vezes eu não vivo por conta dos meus sabotadores estarem vencendo essa batalha sem estarem convidados para a festa. Eles agem naturalmente. Então, o nosso curso, ele vai ter no nosso próximo encontro, vamos iniciar o estudo dos sabotadores, um a um, nós vamos passar por 10 tipos, vamos estudar as identificações, as características, quais são as mentiras que nós usamos para justificar esse nosso perfil, esse nosso padrão comportamental, vamos definir estratégias, atividades e exercícios de neurociência para vencermos. Vocês não estarão sozinhos nesse caminho, eu vou estar com você. E vai ser uma caminhada muito interessante, como toda batalha, porque a batalha ela tem os seus pontos de desafio, mas ela também tem o gostinho da vitória, a sensação de sermos vencedores, corajosos e desafiarmos o próprio destino. E logo depois de estudarmos os 10 perfis com bastante profundidade, nós vamos estudar então o sábio, que é aquela parte da nossa mente que está lá no nosso subconsciente. 98% de nós é completamente sábia e sabe exatamente qual é o melhor comportamento que deveríamos adotar em todas as situações. Esse sábio, ele é recheado de forças e virtudes. Então nós vamos estudar quais são as virtudes principais das nossas características de personalidade. Vamos estudar quais são as forças conectadas com essas virtudes e utilizarmos esses heróis para nos ajudarmos no desafio de vencermos os sabotadores. E quando a gente estiver lá no finalzinho de virtudes dos nossos heróis, também vamos ter exercícios de neurociência, como sempre, cheio de listas e desafios, porque todo neurocientista adora uma listinha de desafio e eu vou estar propondo várias para vocês. Beijo no coração e vai ser ótima essa batalha íntima. Espero contar com vocês sempre. Grande abraço. Semana cheia de desafios.